Boa noite. Sejam bem-vindos à cerimônia de boas-vindas à FGV Direito SP. Meu nome é Luciane Neves e, em nome da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, desejo as boas-vindas a todos e a todas aqui presentes. Gostaríamos de parabenizar os estudantes e seus familiares pelo ótimo desempenho de vocês no nosso vestibular agora de 2024 da FGV Direito de São Paulo. Estamos muito felizes com a presença de todos e todas aqui conosco nesta noite. E para iniciarmos o evento, exibiremos o nosso vídeo institucional e também uma brevíssima apresentação do nosso mais novo prédio, pensado com muito carinho para receber a nossa comunidade acadêmica. Convido vocês a assistirem, por favor. Meus pais, quando eu passei na GV, eles fizeram uma faixa e colocaram na frente da minha casa. E aí, quando eu abri a lista, eu vi lá, eu procurei meu nome e tinha a posição do lado. Aí a gente começou a gritar, pular. O método socrático, eu acho que é o grande diferencial da GV. Ou seja, aqui você não vai chegar, sentar na sala de aula e ficar ouvindo o professor falar. Você vai ler um texto antes de vir para a aula, que o professor vai indicar, e você vai construir junto com os outros alunos o conhecimento. Então, a metodologia de participação, ela pressupõe que você faça as coisas, então o curso não acontece sem você, e ao mesmo tempo ela te interessa, porque como você extrai conhecimento da sua vida, o direito acaba sendo uma coisa que faz sentido, né? Não é uma coisa dos livros, não é uma coisa que o professor fala, não é excessivamente abstrato. Muitos alunos, eles se engajam em atividades extracurriculares, por exemplo, as competições estudantis que podem acontecer tanto no Brasil quanto fora, em que os alunos de diferentes universidades competem ou em simulações de cortes internacionais ou em negociações entre empresas. O que mais me chamou a atenção na escola foi a metodologia de ensino, principalmente o fato de ser integral os 3 primeiros anos, que permite que você se dedique exclusivamente só para a faculdade e aprenda mesmo e seja preparado para o mercado de trabalho, porque trabalha muito com a solução de casos concretos, e aí com isso você acaba sendo mais preparado do que outras faculdades que se preocupam mais com a dogmática, com a teoria, do que essa parte mais prática do direito mesmo. A atratividade do aluno da GV é muito grande. Você vê uma representatividade desproporcional em relação ao número de alunos que são formados. Os grandes escritórios têm muita gente da GV. A gente tem alguns focos muito importantes no vestibular. Um deles é, a gente quer um candidato que saiba muito bem português, que saiba inglês, que tenha conhecimento das matérias que são relacionadas ao nosso curso, ao curso de Direito, História, etc. Raciocínio lógico e, principalmente, a diferença é o fato de que a gente tem uma atividade no final, que é uma prova, que é um exame oral. Eu escolhi a GV quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Teve uma feira de faculdades na minha escola. Eu estudava na ETEC Getúlio Vargas, Escola Técnica do Governo do Estado. Mas eu descobri que tinham as bolsas de estudo. E aí já fiquei mais feliz e comecei a me dedicar bastante pro vestibular. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Itamise, eu sou aluna do 4º ano da graduação da Fundação Getúlio Vargas. E eu tô aqui no meu intercâmbio na Espanha para contar para vocês que essas oportunidades não são só para algumas pessoas. Até o final do meu ensino fundamental, eu estudei nas escolas públicas da cidade de São Paulo. Foi ficando de olho nas oportunidades que apareceram e empenhando muito esforço nisso, que hoje eu acompanho o grupo de bolsistas integrais da Fundação. E isso me permitiu estar aqui e realizar o sonho do intercâmbio. O que nós queremos, na realidade, é atrair os melhores, os jovens que tenham uma paixão pelo direito, os jovens que queiram transformar esse país, os jovens que queiram ingressar não só numa escola, mas num autêntico programa de desenvolvimento. Tá? É isso, para isso que nós existimos e é para isso que nós convidamos. Eu acho que todos aqueles que têm o interesse de pensar o direito de uma forma mais ampla, de pensar o direito como parte de um processo de construção de uma sociedade mais desenvolvida, mais justa, mais solidária, deveriam
investir no tempo de vir à escola, de conhecer a escola, de tentar ter notícias a respeito de como essa escola está funcionando. Convido, por gentileza, ao palco o diretor da FGV Direito SP, professor Oscar Vilhena, para proferir suas palavras. Boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estava ali embaixo, aguardando a chegada de todos, e fiquei imensamente contente de ver diversos amigos de infância, inclusive, que estão trazendo seus filhos e filhas para cá. Então, eu queria fazer uma saudação muito especial a todos os jovens, especialmente a todos os alunas e alunos que hoje vieram para essa recepção. Tá? Nós fazemos essa recepção desde a primeira turma. O professor Carlos Ari, que está aqui, que foi meu professor e que comigo participou do processo de fundação dessa escola, nós achávamos que desde o vestibular essa escola deveria ser diferente. Né? E o professor Roberto explicou isso hoje, que quando nós concebemos o vestibular dessa escola, nós imaginávamos que os alunos a serem selecionados deveriam ter alguma coisa de diferente. Né? E esse diferente estava localizado talvez em dois aspectos. O primeiro deles era uma disposição fundamental e uma vibração fundamental de transformação da sociedade, ou seja, nós queríamos um aluno muito engajado, né, essa força fantástica que a juventude tem de querer repensar o mundo, de querer transformar o mundo. Tá? E uma segunda coisa é que eles tivessem talento e criatividade para fazer isso. Né? E o vestibular, portanto, é a primeira forma de relacionamento que a escola tem com esses que querem para cá vir. Nós esperamos que o vestibular, em alguma medida, ele traga, especialmente através dos exames, do exame não, do procedimento que a gente tem, que é oral, onde nós temos uma oportunidade de conversar com vocês, de ver de que maneira vocês se comportam numa escola que tem essa grande expectativa em relação a cada um de vocês. Então, é com muita felicidade, digo isso de maneira profunda, que nós reiteramos essa cerimônia de recepção, porque é a cerimônia onde esse contato que se deu mediado pelo vestibular, no primeiro contato de vocês com a escola, ele vai se dar de maneira agora mais integral, onde vocês vão poder conhecer um pouquinho mais dessa escola, conhecer alguns dos professores dessa escola, ter oportunidade de discutir com cada um de nós as perspectivas, se esse é o lugar
correto para cada um de vocês mesmo, né? O fato de nós acharmos que fazemos uma escola com grande qualidade não significa necessariamente que essa é a escola para a qual você queira vir. É importantíssimo que vocês tenham essa certeza, porque uma parte fundamental da vida de vocês vai ocorrer nos próximos 4, 5 anos. Uma parte que vai marcar a vida de vocês para todo sempre, né? Por isso que em outros países, inclusive, se fala de uma maneira muito potente, né? Sua alma mater. É onde você vai ser marcado, em alguma medida, nesse período de formação onde nós temos uma capacidade de absorção e formação tão grande, que é nesse período do início da vida adulta, né? Então, essa é um dia de recepção, né, em primeiro lugar, de parabenização para todas aquelas e todos aqueles que passaram nesse exame, que é um exame altamente concorrido, né? Eu fico muito feliz de ver aqui os jovens e as jovens que passaram, mas eu também sei que tem muitos que gostariam de ter passado e não estão aqui, né? Então, realmente, eu quero parabenizá-los, porque é importante o reconhecimento do esforço que vocês fizeram ao longo da vida de vocês para conseguirem chegar a esse momento, né? Segunda coisa que eu gostaria de parabenizar são as mães, em especial os pais, mas também os avós, os tios, os padrastos, as madrastas, os companheiros, as companheiras e todos aqueles que tiveram presente nesse processo de formação. Porque certamente vocês não estariam aqui se essas pessoas não tivessem acreditado, dado todo o suporte afetivo, suporte existencial, suporte financeiro, para que vocês tivessem condição de estar aqui. Então, são palavras de um profundo agradecimento a vocês, aos pais, por terem confiado nessa proposta, por terem feito esse vestibular e por estarem aqui hoje para conversar conosco sobre a eventual disposição de participarem desse projeto, que será um projeto, sem dúvida nenhuma, marcante para a vida daqueles que a ele aderirem, né? Quando nós decidimos fazer essa escola, né, um pouco mais de 20 anos, no Brasil havia, e eu posso estar me enganando, mas eu acho que eram 980 escolas de direito, o que é uma enormidade, né? Para que vocês tenham, para quem não é aqui do campo do direito, tenha uma noção, nos Estados Unidos, que tem uma população maior do que o Brasil, um nível de litígio 2 vezes maior do que o Brasil, eles têm 620 escolas de direito, ou seja, o Brasil tem uma quantidade muito grande de escolas de direito. Mas nós não precisamos nos preocupar exatamente com esse fato, porque grande parte dessas escolas de direito, na realidade, não estão formando futuros profissionais do direito. E com isso não há nenhum demérito a essas escolas, né? Mas são escolas que estão preparando pessoas que têm outras carreiras, têm outras vidas e que também querem fazer direito, né? É importante a gente saber que o número de alunos que prestam os exames da Ordem dos Advogados do Brasil e que passam nesses exames, eles pertencem a um grupo bastante pequeno de escolas, né? Cerca de 80 escolas no Brasil são responsáveis pela grande maioria dos alunos que se tornarão agentes, operadores, advogados, juízes, promotores, né? Então, na realidade, nós estamos falando de um universo menor de escolas, mas ainda assim um universo grande de escolas. E por que é que nós decidimos, então, a Fundação Getúlio Vargas decidiu fazer uma escola há mais de 20 anos, né? Não era porque no Brasil não havia boas escolas, inclusive. Havia muitas escolas e havia algumas que eram boas. No entanto, nós entendíamos que o processo de transformação, tanto do ponto de vista global, quanto do ponto de vista da reestruturação da sociedade brasileira, nós não tínhamos escolas que estavam preparando adequadamente profissionais do direito que tivessem a capacidade de operar esses processos de transformação. Nós estávamos vivendo um processo de globalização muito forte. Poucos anos depois, nós ingressamos num processo de
ubíqua inserção da tecnologia nas diversas profissões, entre elas o direito. Cada vez mais os profissionais do direito eram demandados de dialogar com agentes de outras esferas, economistas, administradores públicos. Então, a necessidade de uma formação que fosse um pouco mais interdisciplinar. Então, nós achamos que seria uma contribuição para o Brasil se fizéssemos uma escola, não, vamos dizer, desmerecendo as escolas que aí estavam, mas para ampliar o leque de possibilidades e o tipo de formação que os advogados vinham recebendo no Brasil. Eu não vou me alongar aqui, porque tem vários colegas que vão falar depois de mim, mas eu gostaria só de pontuar 3 elementos fundamentais dessa nossa proposta. Em primeiro lugar, que fosse uma escola de direito altamente interdisciplinarizada, o que significa que nós temos que ter uma compreensão das outras gramáticas, pelo menos das ciências que estão em torno do direito, como é a economia, como é a administração, como é a política. Isso é fundamental para que um advogado, uma advogada possa se relacionar com aqueles que estão operando, seja na vida privada, seja na vida pública. Um segundo elemento é que nós tivéssemos uma carga de internacionalização muito forte. Muito embora nós estejamos discutindo hoje se o mundo está regredindo em torno de em função de um retorno ao nacionalismo, mas sem dúvida nenhuma o processo de integração das economias é muito distinto hoje do que era há 40 anos atrás. É impossível hoje para um advogado, eu estou vendo aqui meu querido colega André, que é professor da Universidade de São Paulo e que é um professor de Direito Internacional, o quanto nós migramos de uma formação que era predominantemente paroquial, que era o direito do país, para uma formação hoje que necessariamente é cosmopolita, porque o direito do país continua sendo extremamente relevante no nosso dia a dia, mas toda a interação com as economias de outros países, mesmo com sistemas internacionais, impõe que nós sejamos capazes de não mais sermos advogados paroquiais. Uma terceira questão, e com isso já começo a fechar a minha pequena apresentação da escola, é que nós tivéssemos, e um dos jovens que falou aqui hoje para vocês, não era uma formação dogmática. Isso para quem não é do direito fica se perguntando, mas afim, do que raios ele estava falando? Nós sempre pensamos que o grande papel que alguém que procura a formação jurídica pode ter é a de solucionar problemas complexos que existem dentro de uma sociedade, através do direito. Tanto que nós brincamos, às vezes, aqui dentro da escola, que essa é uma escola de arquitetura, onde nós treinamos não operadores do direito, mas arquitetos para a solução de problemas jurídicos complexos de uma sociedade. Seja dentro do Estado, seja dentro de uma empresa privada, seja alguém trabalhando numa organização internacional. A complexidade dos problemas que hoje aparecem demanda um advogado muito mais habilitado para, com a sua criatividade, é por isso que o nosso vestibular tem determinadas características, possa contribuir para que aquele problema seja resolvido de uma determinada maneira. Não é de qualquer maneira, mas é da maneira que o direito estabiliza as relações de forma mais equânime, assegurando uma série de princípios. Então, essas 3 características é que nos fortaleceram, nos incentivaram a criar essa escola. E ao longo desses 20 anos, essa escola jamais parou, ela sempre reviu as suas formas de ensinar, o que deveria ser ensinado, ela é uma escola aberta, profundamente aberta para a inovação. Eu tenho a impressão que a minha querida amiga Marina vai falar um pouquinho disso em algum momento hoje com vocês, quer dizer, o quanto nós passamos por uma revisão a partir dos influxos da tecnologia. Quer dizer, hoje é fundamental aquilo que nós víamos numa profissão do passado do advogado que era uma pessoa de humanas. Hoje essa pessoa de humanas tem que ser altamente
tecnológica, ela tem que lidar com a tecnologia para operar o direito, para compreender, para pesquisar o direito e, inclusive, para regular a própria tecnologia, né? Então, nós fizemos um processo de constante atualização desse programa curricular, com uma mudança fortíssima nos últimos anos, que impactará a turma que eventualmente que se formará a partir do ano que vem, né? E, finalmente, para terminar, para vocês também talvez o significado seja distinto, mas para nós não, porque nos últimos 20 anos nós habitamos um prédio absolutamente adorável na Rua Rocha, que é uma ruazinha aqui embaixo. Ele era adorável, mas pequenininho, né? E nós crescemos não só do ponto de vista do número de alunos na graduação, crescemos pouquíssimo, né? Essa é uma escola pequena. Esse ano nós admitimos 120 alunos, o que, para um padrão comparativo com outras escolas no Brasil, é uma escola extremamente pequena. Mas nós construímos um programa de mestrado acadêmico, de doutorado acadêmico, de mestrado profissional, de doutorado profissional, um programa de especialização enorme, né? Nós temos hoje uma quantidade grande de centros de estudos nas diversas áreas do direito, então essa escola cresceu, né? E, além de ter crescido, ela percebeu uma necessidade ainda maior de integração. E é por isso que nós temos esse ano um processo mais maduro de dupla graduação, né? O Roberto provavelmente vai falar um pouco disso, né? Porque nós entendemos que hoje é possível fazer uma dupla graduação com, vamos dizer, um grau de investimento existencial menor do que era no passado. Então, nós já tínhamos a dupla, aperfeiçoamos essa dupla, né? Esse prédio também será um prédio que abrigará não apenas a Escola de Direito, mas também a Escola de Economia e, eventualmente, a Escola de Relações Internacionais. Quer dizer, então, isso torna, né, essa nossa escola, que nós carinhosamente cuidamos ao longo desses 20 anos, que era aquela escolinha ali na Rua Rocha, numa escola hoje onde as alunas e os alunos poderão conviver com aqueles que passaram no curso de administração pública, de administração de empresas, de economia, de relações internacionais, o que dá uma condição de convívio universitário muito mais ampla, né? Então, dito isso, eu queria, mais uma vez, parabenizar o esforço de cada um por ter passado nesse exame de vestibular, que é altamente competitivo, o esforço de cada um de vocês que apoiaram esses jovens que estão aqui com eles hoje, para tomar uma decisão muito importante para a vida deles e muito importante para a nossa vida, porque nós fizemos da nossa vida parte dessa escola, né? Então, parabéns e muito obrigado. Obrigada, professor Oscar. Convido agora o coordenador do curso de Direito, o professor Roberto Dias. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria esse evento para mim. Como o Oscar disse, a gente todo ano faz esse evento e sempre é uma satisfação ver a cara de vocês todos chegando aqui com essa alegria. E eu já tive a oportunidade de lá na entrada conversar com alguns alunos que passaram no vestibular, com alguns pais, e foi muito gratificante ver o entusiasmo de todos vocês. E parabenizar, né, os candidatos que foram aprovados, os pais, as mães, todos os que contribuíram de alguma forma para que isso acontecesse. Eu vou falar 5 minutos, um pouco mais de 5 minutos, só para tentar concretizar um pouquinho isso tudo que o Oscar comentou. E eu acho que eu começaria falando especificamente sobre uma característica central da nossa escola, que é a questão da metodologia. Aqui a gente tem grandes mestres da metodologia, né? A gente tem lá Garcês, Marina, Carlos Ari, enfim, tem um monte de professor aqui que sabe tudo disso, pensa tudo sobre isso, Ana Elvira, enfim, Oscar mesmo, todo mundo aqui sempre fica, né, matutando sobre esse tema, e é um tema muito, muito caro a todos nós. E por que eu quero chamar a atenção em relação a isso? Porque, tradicionalmente, nos cursos de Direito, o que se tem é... Eu fiz um curso desse na minha graduação, não é? Enfim, quando eu fiz a graduação não existia a Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e
É um curso que, via de regra, é um professor falando, mais ou menos como eu estou fazendo agora, né? Mas com muito tempo, falando muitas horas para vocês, e os alunos lá, eventualmente alguns anotando, outros não anotando, uns, enfim, estudando, outros não estudando, alguns descansando, outros, enfim, prestando atenção. E chega ao final do semestre, bom, você vai fazer sua prova, e acabou, né? Fez a prova, estuda um pouquinho antes, alguns estudam antes, outros não. E é um pouco assim, é um curso que eu poderia dizer, por experiência própria, que é um curso fácil. Tradicionalmente fácil. E aqui a gente tem uma virada de página. Este curso não será um curso fácil. Então o Oscar disse, bom, a gente tem que ver se vocês estão afinados com a nossa proposta. A nossa proposta é, vocês vão estudar muito. Muito e sempre. Né? E começa porque a gente não vai fazer com que vocês estudem depois da aula. A gente vai fazer vocês estudarem antes da aula. Então, essa já é uma primeira mudança significativa na nossa forma de ser. Então, quando você chegar no curso, primeiro dia de aula, vai ter lá o professor, olha, aqui está o programa, você vai ter tantos encontros nesse semestre. No primeiro encontro, você vai ter essa leitura para fazer, para chegar para o encontro. No segundo, você vai ter essa decisão judicial que você vai ler. No terceiro, você vai ter esse filme para assistir. Enfim, você vai ter lá todos os dias, aula a aula, que você vai ter que fazer para se preparar para aquele encontro. E por que essa preparação para esse encontro? Porque também, diferentemente do que tradicionalmente se tem no ensino do direito, a gente vai fazer com que cada um dos alunos participe efetivamente do curso na formação do seu conhecimento junto com o professor. Então, a cada encontro vai ter uma atividade, enfim, uma dinâmica em que o aluno será o protagonista daquele encontro. Isso é bastante diferente do que eu vivi na minha graduação. Isso é central na nossa escola. Todos os cursos são assim, todos os professores trabalham desse jeito e todos os alunos agem dessa maneira. E a gente, então, exige que vocês estejam o tempo todo ali participando e construindo esse conhecimento de forma qualificada. Não é, enfim, porque eu estudo, né, prévio, estudo para o encontro. Para não dizer, eu acho aquilo, que bonito, que legal, enfim, falei com o meu... É legal esse papo de, né, com os amigos, o papo do bar e tal, mas ali não é isso. Né? Então você vai ter um estudo aprofundado daquele tema para chegar naquele encontro já com tudo estudado e aí debater aquela questão. E, via de regra, a gente está falando, então, de questões complexas, de questões que envolvem, muitas vezes, muitos conhecimentos sobre o direito. E, mais do que o aprofundamento em relação ao conteúdo daquele tema, o fundamental que se percebe é trabalhar as competências, as habilidades para poder avançar na solução de problemas que hoje a gente sequer sabe quais são. Né? A gente vai estar aqui daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos. Quem pensou naquele problema? Eu fico pensando de novo com a experiência que eu tive, né? Quando eu fiz a graduação, não tinha internet, né? Não faz muito tempo. Bom, então você não sabe resolver nenhum problema sobre questões ligadas à tecnologia. Né? Se eu tivesse estudado aquela lei específica que dissesse naquele artigo X, ou se eu falasse da Constituição, que é a minha área, né? Bom, eu fiz a Constituição, os caras estavam lá comigo naquela época, obviamente dá para perceber que era bem mais velho do que eu, mas enfim, ele estava naquela época junto comigo no curso na graduação, meu veterano, e naquele momento estava mudando a Constituição. Né? Se eu tivesse, né, ter que saber lá qual era o artigo tal da Constituição de 1967, com a emenda de 69, mudou a Constituição, pô, então agora eu não sei mais nada. Né? Obviamente que não é assim que a gente pensa, não é assim que a gente trabalha, o nosso curso é totalmente diferente. E como é que isso se dá na prática? Né? Enfim, fora essa questão que já mencionei para vocês, da preparação, etc. A gente tem um currículo muito diferente, também um currículo que, obviamente, busca efetivar isso tudo que eu estou falando. Vou dar 2, 3 exemplos para não cansar vocês. Por exemplo, a gente tem ali no meio do curso, no 5º semestre, os que a gente chama de projetos multidisciplinares, em que a gente junta 2 professores de áreas diferentes para trabalhar questões bastante complexas e bastante de ponta, ou seja, algo que não está muito ainda consolidado do ponto de vista da literatura jurídica sobre aquela temática, para trabalhar com 20 alunos, então uma turma pequena, com 2 professores, em que a gente vai, num curso grande de 180 horas, trabalhar o entendimento sobre aquele problema e a solução que a gente propõe para aquela questão. Eu posso dar vários exemplos que eu mencionei, vou dar 2 ou 3 exemplos. Um projeto que estou montando com a Marina para a gente dar no semestre que vem, que é sobre regulação da inteligência artificial na área da saúde. Então, como é que a gente pensa a inteligência artificial? Como é que a gente vê a atuação da inteligência artificial no campo da medicina? E como é que o direito interage com isso? Como é que o direito deve regular esse tipo de coisa?
Esse é um exemplo. Mas a gente tem exemplos de como é que regula a questão das criptomoedas, ou a gente tem a questão de como é que a gente pensa soluções para o problema das migrações relacionadas aos deslocamentos humanos em razão da mudança climática. A gente teve isso 2 anos atrás, num projeto. A gente teve um projeto que pensava, bom, como é que a gente faz para unir 2 pontas que a gente vê que não estão unidas, que é muita gente querendo adotar crianças, muitas crianças para serem adotadas e essas pontas não se ligam. Como é que a gente soluciona isso? Nesse projeto, por exemplo, saiu um projeto de lei que foi encampado por uma deputada federal e está tramitando no Congresso Nacional. Então a ideia é que a gente possa se deparar com esses problemas para que a gente pense a solução deles. Falei que eu ia falar 5 minutos, acho que já falei mais, mas enfim, vou falar 2 ou 3 pontinhos só sobre a dupla graduação. O Oscar mencionou a dupla graduação, ou seja, a interação que a gente tem com os outros cursos. Né? A gente tem uma dupla graduação que está no momento do vestibular, então que o aluno pode prestar no momento em que ele ingressa no curso. Enfim, quem fez, que fez, quem não fez, a dupla não fez, mas isso não significa que não possa fazer mais adiante. Então a gente mantém uma dupla graduação que já existia antes dessa, que a gente chama de dupla nova, que é pelo vestibular, que é a dupla que o aluno no meio do curso, bom, eu achei tão interessante, eu fiz aquela disciplina no curso de administração aqui de empresas, administração pública, ou de economia, ou de RI, e eu queria fazer, né, um curso inteiro de graduação. E aí é possível que ele faça uma seleção interna para começar um segundo curso no meio do primeiro. Então, a partir do final do 3º ano, ele começa a fazer ou administração pública, ou administração de empresas, ou economia, e termina isso em um tempo menor. A outra questão que o Oscar mencionou, que é a internacionalização, né? A gente tem, na última vez que eu contei, eram 48 universidades em convênio conosco. Né? Então a gente tem vaga para todo mundo ir para fora, para todo mundo passar um semestre lá fora. E passa um semestre lá sem que isso seja exigido uma extensão do curso por mais um semestre, ou seja, continua terminando o curso em 5 anos. E a gente estimula muito que isso seja feito por conta de todos os benefícios e todos os ganhos que o Oscar mencionou. Acho que são esses alguns dos pontos. Enfim, queria também mencionar rapidamente que há uma série de possibilidades de concessão de bolsas para quem precisa, né? Tem, enfim, desde a Bolsa Mérito, enfim, não é para quem precisa, mas enfim, a Bolsa Mérito é aquele que passou em primeiro no vestibular, tem o primeiro ano de bolsa, aquele que passou em segundo tem 70% de bolsa, o terceiro tem 30% de bolsa. E assim, há outros tipos de bolsas, eu queria focar especificamente na bolsa presidência, que é aquela bolsa em que há a gratuidade da mensalidade, para aquelas pessoas que têm necessidade econômica de continuar o curso sem precisar pagar a mensalidade. Ou seja, eles aplicam isso, né, fazem um requerimento à fundação, há uma comissão que analisa para conceder esse tipo de bolsa. Há outras bolsas, há um financiamento também que a fundação fornece sem juros, e é isso. Enfim, queria muito ver vocês daqui a pouco tempo. Se a gente está falando de 1 mês e pouquinho, vocês já estariam lá. A gente vai fazer uma recepção, estamos preparando uma recepção super bacana para todo mundo. Está todo mundo pensando em como é que a gente faz para acolher ainda mais, de forma mais calorosa, vocês. E espero que a gente se encontre em breve. Obrigado. Obrigada, professor Roberto. Dando sequência ao nosso evento, eu peço por gentileza ao professor José Garcês Girardi que suba ao palco como representante do nosso corpo docente. Muito boa noite e parabéns. Parabéns por estarem aqui. É difícil mesmo, como o Oscar falou. É um vestibular muito concorrido e vocês conseguiram. Queria dar os parabéns para vocês e também, como o Oscar falou, para todas as pessoas que deram apoio para que isso fosse possível. A coisa mais bonita das grandes conquistas é as que nunca são individuais. Elas são um resultado de uma rede de afetos, uma rede de apoios. Quem faz a comida, quem nos acolhe, quem nos escuta, quem nos estimula, que faz com que isso seja possível. E ao mesmo tempo a conquista de vocês faz com que isso tenha mais sentido. Então, parabéns para todo mundo que está aqui, porque é uma conquista de todo mundo, uma conquista para nós também, que vocês tenham desejado estar conosco. Isso já é uma grande conquista para a gente. Vocês estão vindo para a faculdade num momento de grande turbulência, todo mundo está vendo isso. Né? Um momento em que a democracia está sendo atacada, desestabilizada em todas as partes do mundo. Vocês acompanham, claro, a eleição
americana, o Biden está fazendo do centro da campanha dele o fato que o Trump vai destruir a democracia. Curiosamente, o Trump está dizendo que é o Biden que vai destruir a democracia. Certo? Mas, e também, claro, temos a Turquia, temos uma experiência recente entre nós, temos a própria Argentina, temos vários países em que nós vemos que a crise da democracia e a descrença nas instituições, a descrença na política, a descrença no judiciário, no executivo, no legislativo, passa por senso crítico. Como se desconfiar da política passa por senso crítico. Isso é algo que está acontecendo ao redor do mundo. Para lá das explicações simplistas, normalmente moralizantes, o pessoal que não quer nada com isso, para lá dessas explicações simplistas, nós temos questões muito profundas e de natureza diversa. Algumas de natureza filosófica que tem a ver com o coração do direito como nós conhecemos. Por exemplo, é justo haver uma lei universal igual para todo mundo se as pessoas têm condições de vida tão diferentes? Essa é uma base do direito moderno. A lei é igual para todos. A base da cidadania. Todos são iguais perante a lei. Esse foi um tremendo avanço civilizatório das revoluções burguesas, porque acabava com os estamentos. Mas hoje em dia parece que as pessoas acham que não apenas todos são iguais perante a lei é insuficiente, mas talvez seja nocivo. Talvez seja um jeito de escamotear estruturas de poder, exclusão e opressão que perpassam a sociedade. A lei universal faz sentido? Uma outra premissa importantíssima para o direito é que o judiciário aplica a lei aos casos concretos. Teoricamente, ele tem uma razão para decidir os casos com base na letra da lei. A lei é essa, o caso é essa, o bordão do futebol normaliza isso, a regra é clara. E, portanto, o juiz tem que simplesmente aplicar a lei. Mas será que nós acreditamos hoje na possibilidade de uma razão neutra, isenta? Será que nós achamos que as características biográficas, culturais, políticas, de classe dos julgadores não afetam suas decisões? Não afetam a sua própria condição de compreender? Como a gente sustenta o judiciário? Para lá disso, nós estamos numa situação em que a base material de produção da sociedade mudou. Nós estamos saindo do capitalismo industrial. O estado de bem-estar social era baseado no capitalismo industrial e, portanto, na questão do emprego. Era o emprego que controlava, que sustentava a previdência social para aqueles que precisam. E agora, com a desmaterialização da economia, os estados têm menos condição de ter impostos para a previdência social justamente no momento em que nós temos mais gente precisando. E essa insatisfação com condições de vida que vão se deteriorando para um número cada vez maior de pessoas vai gerando insatisfação com a política. E as decisões não são fáceis. Se você é uma CEO de uma empresa e você pode aplicar tecnologia na sua empresa e aumentar a eficiência, mas com isso diminuir o emprego, você deve fazê-lo? O direito deveria impedir isso? Se você é presidente de um país como o Brasil, que tem o potencial natural que tem, com a Amazônia, com o Pantanal, seria correto, seria vantajoso, de alguma maneira, flexibilizar a soberania de controle desse território? Uma vez que são coisas internacionais? É possível fazer isso? Então nós temos uma situação em que os problemas que nós temos não são problemas simples. E isso, em parte, é o que a nossa escola quer fazer. Recuperar a complexidade. Nosso mundo hoje acha que os problemas são simples, por isso está todo mundo achando que as coisas são um absurdo. Basicamente, se você não fala um absurdo até 10 minutos depois que você acordou, é porque você não ouviu o jornal. Mas as coisas são complexas e são difíceis. E para resolver isso aqui, pessoal, nós não podemos olhar para trás, nós temos que olhar para frente. Os caras falaram tecnologia, temos que olhar para frente, porque o que está nos faltando, me parece,
é a capacidade de construir novos conceitos que possam dar sentido à vida em comum. As duas grandes utopias que estruturaram a vida do Ocidente, pelo menos, que era a estrutura liberal do mérito e a estrutura antiliberal do coletivo, estão fazendo água. Então, a coisa que nós precisamos fazer é tentar sonhar outras utopias. E essa é a nossa principal função social na faculdade. O Roberto falou que vocês vão estudar muito, e vão. Quantos brasileiros têm o privilégio de poder passar o dia estudando? De poder pensar não se vai almoçar, mas o que vai almoçar. E se nós temos o privilégio de passar o dia pensando, estudando, essa é uma obrigação ética que nós temos. Não é aquele negócio que eu fazia na faculdade que me envergonha profundamente. De ir para o boteco tomar cerveja, para mim tá bom porque eu estou com a vida resolvida. Não por causa da minha inteligência, mas por causa do meu background social. Mas e aqueles milhões de brasileiros que nunca puderam ter acesso a isso? A gente tem um compromisso com eles. O compromisso é criar novas ideias, criar novas utopias, pensar de uma maneira diferente e oferecer, sim, uma perspectiva de futuro e de esperança para quem não pode estar aqui. E é por isso que é tão gostoso receber vocês, né, que é um sangue novo, né, que renova, como diz o João Cabral de Melo Neto, sangue novo que renova a anemia, toda vez recomeçando nosso processo. Se vocês vão ficar aqui ou não, nossa preocupação é que vocês serão felizes. Mas, se ficarem, acho que nós seremos muito felizes e creio que vocês também. Muito obrigado. Obrigada, professor Garcês. Convido agora o professor Carlos Ari e professora Marina Pfefferbaum, por favor. Bom, vocês me ouvem não? Tá ligado aqui o microfone? Bom, eu sou um dos professores fundadores da escola, como o professor Oscar mencionou. Eu sou professor de Direito Público, da área de Direito Público, envolvendo questões estatais. E quando nós criamos a escola, uma das nossas vantagens estratégicas foi que todo mundo imaginava que nós íamos dar aula sobre direito das empresas. Por quê? Porque esta escola se beneficiou do fato de que existia uma escola de administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas que tinha uma fama enorme, merecida, um impacto enorme na sociedade brasileira. Bom, e de fato nós conseguimos ser uma escola que formou pessoas para, inclusive, serem empreendedores. Então, eu, com uma certa inveja, encontro os alunos das primeiras turmas e vejo que vários deles se tornaram fundadores de startups, estão no mercado financeiro, abandonaram o direito. Quer dizer, nós fizemos um trabalho ótimo, eles abandonaram a nossa área, né? Mas, de qualquer modo, isso tem a ver com a abertura deles para o desafio de criar, de ser livres, de fazer com o conhecimento que adquiriram no curso aquilo que for mais conveniente para o seu momento de vida. E, além disso, nós formamos uma quantidade enorme de gente bem-sucedida na área de direito empresarial. É verdade também isso. E criamos advogados e advogadas que são um sucesso na vida profissional. Mas o que eu queria dizer a vocês é que essa não é uma escola apenas para formar pessoas para o mundo dos negócios. Pelo contrário, o professor Oscar, que é o nosso diretor e que é um dos nossos fundadores, é professor de Direitos Humanos. O professor Roberto é professor de Direito, que é o nosso coordenador, de Direito Constitucional. Enfim, os nossos líderes são professores de diversas áreas. E essa é uma característica interessante que o professor Oscar mencionou, que é a capacidade de ser também relevante em várias áreas do direito. Inclusive, felizmente, na minha também, porque senão vocês iriam dizer que a nossa área específica fracassou, né? E motivar os alunos
para tratar das questões públicas é uma maneira relevante também de fazer fundadores de startup, mas não só. Eu me lembro, eu dei a primeira aula da escola, da nossa escola, ainda naquele predinho da Rua Rocha. Está aqui o Rafael, que foi dessa primeira turma, está fazendo 15 anos de formado agora. Ele está aqui, vai falar para vocês daqui a pouquinho, está engajado em projetos da escola há bastante tempo, e ele deve se lembrar do que foi a primeira aula. O tema era, baseado numa notícia de jornal, sem que eu tivesse falado nada mais, era antissemitismo e liberdade de expressão. Não por acaso um tema que continua atual. E com base nisso nós formamos professores, agora estou tentando lembrar dos alunos da primeira turma, professores de direito penal, uma delas a Luísa, professora hoje da escola, fundadores de empresas relevantes, inclusive fundadores de escolas que depois se tornaram empresários de educação, advogados muito bem-sucedidos, sócios dos maiores escritórios do Brasil, como o Rafael, e tantos outros, pessoas de quem nós nos orgulhamos juntos, quer dizer, todos nós, professores das diferentes áreas, nos orgulhamos das trajetórias dos nossos alunos. E por que isso? Porque nós cuidamos muito das pessoas, e o fato de nós fazermos esse evento, estarmos aqui, nós, professores, significa isso. Nós queremos que vocês fiquem nessa escola, porque nós queremos fazer parte da vida de vocês. Acho que nós temos coisas relevantes a fazer juntos, e nós precisamos de gente brilhante, entusiasmada para fazer junto. Na minha área especificamente, que é a área de direito público, essa escola deu contribuições já muito relevantes para o país. Uma das últimas, acaba de ser aprovada a reforma tributária, uma grande emenda constitucional, a maior transformação do direito brasileiro nos últimos 50 anos. Do ponto de vista jurídico, essa reforma foi feita aqui, nessa escola. Foi daqui que saiu a formulação jurídica, em articulação com economistas, etc. Eu mesmo participei modestamente dessa trajetória. Enfim, mas eu poderia citar muitos exemplos. Da minha área muito específica, nós aprovamos em 2018 a mais relevante reforma no campo do direito administrativo, que é a minha área, direito administrativo da administração pública, um projeto que nasceu num dos grupos da escola. E há muitas coisas desse tipo para contar. Um dos nossos ex-alunos é hoje quem substitui o vice-presidente da República quando ele se ausenta do Ministério, nosso querido Pedro Guerra. Então ele ocupa um dos mais altos cargos da República. Nós temos professores ocupando secretarias de ministério nos vários governos, inclusive nesse governo. Quer dizer, os professores e os ex-alunos, eles estão inseridos relevantemente na vida pública, porque esta também é uma escola capaz de gerar pessoas para a vida pública. E o amálgama de tudo isso, que eu acho que é o charme dessa escola, o entusiasmo que as pessoas têm em compreender que a vida é complexa, a vida muda, e é preciso que a gente, desde o início da faculdade, se dedique às mais variadas perspectivas de olhar para o direito e para o mundo. Portanto, nós estamos morrendo de vontade de encontrar vocês que passaram o nosso vestibular e que nos dá muita alegria de receber aqui. Nós queremos encontrar vocês agora no nosso prédio aqui, bem aqui do lado, que eu ainda não conheço, não sei como é que é, mas eu sei que é muito melhor do que esse em que nós estamos aqui hoje, que é o prédio da Escola de Administração de Empresas, que não chega nem aos pés da nossa nova escola. E eu queria passar aqui para a querida professora Marina, que é a responsável por fazer com que a gente não perca o passo das grandes transformações envolvendo o ensino jurídico e envolvendo o direito e a transformação tecnológica. Marina, a palavra é tua. Muito obrigada, professor. Boa noite a todas e todos. Eu fico muito emocionada de estar aqui, porque comecei aqui, meu nome é Marina, como estagiária da primeira turma de graduação, e aqui estou quase 20 anos de escola, e realmente, como o professor Oscar falou, a nossa vida e a escola se confundem numa militância por um país melhor, por um ensino do direito melhor. Então, eu resolvi falar nesses poucos minutinhos que eu tenho, mas para falar de uma angústia que a gente sente muito por conta da tecnologia. Eu nunca senti tantos pais me perguntando, e alunos, e como não é fácil hoje, né, estar presente
com a inteligência artificial generativa, com as mudanças das profissões, e muitos pais me perguntam como que vocês ensinam agora com o ChatGPT, com a inteligência artificial, o que vai sobrar para os advogados, né? Então, por um lado, a gente vê dados super desafiadores da profissão jurídica, que isso estudamos profundamente aqui na escola, que 44% das funções jurídicas serão exterminadas do que a gente faz hoje. Ou dados também, assim, muito a carta, né, da OpenAI, de grandes especialistas, de Yuval Harari, falando temos que parar tudo, para mundo que eu quero descer, né? E agora, o que a gente faz? Como que a gente age diante de tudo isso? Ou o próprio Harari, que é um, né, grande nome hoje, falando vai surgir uma nova classe de pessoas, sim, a classe dos inúteis. Nossa, que animador, né? E nós aqui, ingressando na faculdade de Direito, pensando, o que nos resta, então, diante da profissão? Como que a gente ressignifica isso? E aí, muitas das nossas pesquisas que a gente tem feito desse futuro, do que vai ser, presente também, a gente vê que muitas novas áreas têm surgido que tem a ver com essa multidisciplinariedade que o professor Oscar tanto disse. Então, a gente vê que uma das áreas que mais impactou, por exemplo, uma área nova do direito, que é a privacidade e proteção de dados, por conta da nova lei geral. A gente, nossos dados estão a todos os momentos sendo discutidos na farmácia, quando a gente vai. Então, grandes desafios hoje para a gente enfrentar essa situação. E como que a gente ensina esses jovens, né, que estão vindo? Eu acho que a primeira coisa que essa escola não abre mão é da autonomia e do protagonismo estudantil. Então, é realmente o aluno conseguir ser o que ele quiser ser a transformação que ele gostaria para o mundo, para o Brasil, e é isso que os professores fazem nas aulas, com os métodos ativos e valorizando a história individual de cada um, o que eles trazem, né, enquanto seres humanos, vivências. Por isso que é tão importante a troca, o processo coletivo e estarmos juntos. Eu desejo para vocês que estão ingressando na faculdade a felicidade que eu sinto do dia a dia de estar aqui e de conviver com essas pessoas e com essas histórias e com esses alunos que passaram por aqui, que a gente sente e morre de orgulho de estar aqui, e eu sempre acabo me emocionando. Muito obrigada. Muito obrigada, Marina, professora Ari também. Convido agora o Rafael Andrade, que o professor Ari acabou de comentar, né? Aluno da nossa primeira turma, hoje como representante da Associação Endowment de Direito de São Paulo. Direito GV, desculpa. Boa noite a todos, bem-vindos a esse evento. Como o professor Oscar comentou, esse é um evento que acontece desde a primeira turma. Eu tive a felicidade de estar aí na posição que vocês estavam na nossa primeira interação, então é sempre muito gostoso estar aqui compartilhando com vocês algumas ideias. Então, me pediram para comentar algumas palavras sobre o que é o endowment da FGV e como funciona o programa das bolsas, mas antes eu queria contar um pouquinho como o endowment nasceu, né? A premissa do curso, se falou muito aqui sobre a importância da dialética, a importância de você construir o conhecimento a partir da troca de ideias, né? A dialética no conceito mais básico do termo, a da oposição de ideias, né? E essa premissa sempre foi fundamental, isso nunca mudou, tá no DNA de quem é a FGV Direito. E para a gente construir boas ideias, para a gente construir soluções que fazem sentido, a gente, por definição, precisa de cabeças diferentes. E o endowment, tem uma frase que é atribuída a Vitor Hugo, eu não sei se é do Vitor Hugo, né, que não tem nada mais forte do que uma ideia no momento certo. O endowment ele nasce quando a primeira turma da FGV se forma e existia um consenso coletivo, e esse consenso era compartilhado entre nós, ex-alunos, professores, a Fundação Getúlio Vargas, de que
o que a gente estava construindo aqui fazia sentido, a gente tinha espaço para construir boas ideias, só que essas ideias elas precisavam ter cabeças diferentes, né? A gente sabe, não é bastante claro que a FGV é uma faculdade cara, é um investimento caro, só que era fundamental que a gente conseguisse repensar o curso de graduação e toda a infraestrutura de apoio aos alunos para a gente trazer as melhores cabeças, independente da sua origem, da sua cor, da sua orientação sexual. E daí nasce o Endowment. O Endowment nasce de uma provocação do nosso ex-diretor, ainda antes do professor Oscar, o Ariosvaldo, que ele falou, olha, a gente precisa ter uma rede de apoio adicional. Então o Endowment ele nasce quando o vestibular é repensado, toda a estrutura de admissão na Fundação Getúlio Vargas é repensado e a gente precisava, claro, é parte da equação, que você tivesse uma possibilidade de ofertar bolsas de estudo. Então, o Endowment, o que ele faz em última análise é captar recursos, a gente capta recursos com os doadores, a gente investe no mercado financeiro e a gente usa o resultado desse investimento anualmente, enfim, para conseguir aplicar em bolsas de estudo para os alunos. Que bolsas são essas? O Endowment ele oferece bolsas de diversas naturezas, ele é uma ideia em evolução. A gente começou ofertando bolsas de manutenção, uma característica aqui do curso da FGV Direito SP é o fato dos primeiros anos serem em período integral. Isso impede que muitos dos alunos possam trabalhar nos primeiros anos da graduação. Então, a primeira bolsa que nós ofertamos é a Bolsa Manutenção para que esses alunos consigam se manter no curso de graduação. As ideias foram evoluindo, as necessidades foram se apresentando e hoje nós ofertamos a Bolsa Intercâmbio. É importante ressaltar aqui que a FGV oferece diversas instâncias de intercâmbio, isso está à disposição, inclusive no site da FGV, todas as universidades que têm intercâmbio com a faculdade, a gente oferta também a Bolsa Intercâmbio que custeia esses alunos nos seus respectivos intercâmbios, e a gente tem bolsas específicas de apoio psicológico e auxílios pontuais ao nosso grupo de bolsistas. O processo seletivo do Endowment ele é aberto em apartado, ele não caminha da mesma forma que a Bolsa Presidência, até porque as necessidades elas são diferentes, então a gente inicia agora o processo seletivo a partir do dia 12, e eu convido todos que tiverem a intenção de se candidatar a acompanhar, enfim, as redes sociais, o site do Endowment com todas as informações que vocês vão precisar preencher, todos os formulários e todas as informações para participarem do processo competitivo. Queria encerrar muito rapidamente com uma nota, né, aos alunos. Parabéns, a gente sabe a dificuldade que é o processo seletivo. Num país tão carente de boas ideias e de soluções, eu convido vocês a pensarem conosco, né, usando aí a frase do Vitor Hugo, quais vão ser as boas ideias que o momento de hoje nos exige. É um prazer enorme estar falando com essa nova classe da FGV Direito SP. Parabenizo a vocês, bem-vindos e mãos à obra. Obrigado. Obrigada, Rafael. Convido agora a Isabela Martins de Almeida, representando o nosso corpo discente, né, e também presidente do nosso centro acadêmico. Ai, meu Deus. Boa noite a todos vocês. Eu sou a Isabela, eu sou presidente do centro acadêmico desse ano de 2024. E eu estou muito feliz em poder conversar com vocês, não só como aluna, mas também como representante do CEA, tudo que essa entidade representa para o alunato, com
a coordenação também. Eu queria dar boas-vindas a vocês, possíveis futuros estudantes da FGV, mas eu queria principalmente parabenizar vocês pela aprovação em ótima colocação no vestibular. A gente sabe o quão difícil é o nível das provas da FGV e o fato de vocês estarem sentados aqui nessas cadeiras mostra o quão capazes vocês são de estudar em uma das melhores faculdades de direito do país. Então, parabéns. E eu sei que uma aprovação no vestibular, principalmente em uma escola como a FGV, traz enorme satisfação, um sentimento de conquista, e esse mérito é de vocês e das pessoas que compõem a rede de apoio de vocês. Então, parabéns mais uma vez. Mas eu sei que, ao mesmo tempo, essa aprovação ela traz angústias, ela traz a dúvida do novo ambiente, ela traz medos, e eu já estive na posição de vocês. Um dos meus maiores medos quando eu participava do meu coquetel de boas-vindas, que, parênteses, foi no Zoom, era a integração. Então, era um contexto de pandemia, as aulas começaram online, ninguém se conhecia, aí eu fiquei meio em pânico, eu falei, meu Deus, como eu vou fazer amigos nesse lugar? O que vai ser de mim? E aí, o que eu fiz? O jeito que eu encontrei para resolver isso foi entrar de cabeça. E eu afirmo que nesse processo, eu vivi os 2 melhores anos da minha vida dentro da FGV, entrando de cabeça. A FGV sempre foi minha primeira opção, mas hoje em dia eu estudo com pessoas que não tinham a FGV como primeira opção, e hoje em dia elas vestem a camisa da fundação como ninguém. Então, para vocês que estão em dúvida, para vocês que estão pensando, o que eu entendo como o maior diferencial da FGV é a proximidade com os professores. Então, a estrutura de apoio acadêmico me chocou muito quando eu ingressei, porque eu senti que a aprendizagem é facilitada. Os professores, eles gostam de estar lá, eles querem estar lá. E é muito mais fácil aprender na GV, não porque o conteúdo ou o curso são fáceis, muito pelo contrário, eu já chorei muito pré-prova, eu já entrei em pânico, falei que eu não sabia de nada. Vocês vão estudar muito. O que eu quero dizer com a facilidade de aprendizagem é a clara vontade dos professores em quererem que você aprenda e se esforçarem para te ajudar sempre que você precisar. Estende a mão, eles estendem também. Então, é um esforço, é um engajamento mútuo que nem sempre você encontra em cursos de graduação. Então, esse foi o maior diferencial que eu encontrei sendo aluna da FGV, que eu não esperava, então foi um grande choque para mim. A FGV também é uma escola que incentiva muito o trabalho em equipe, seja em grupo de estudo, entidade, competição acadêmica ou esportes, que, por exemplo, eu faço parte da natação e eu amo. Foi participando de tudo isso que eu entendi o que é ser geveniano. Então, o lado acadêmico de ser geveniano como dizia o ex-presidente Fabrício, ser comprometido com a sua própria melhor versão. Então, é participar, é se fazer presente, descobrir novos interesses, é se desenvolver a ponto de tomar iniciativa por conta própria, não depender necessariamente de outras pessoas para tudo, é aprender a questionar, principalmente, e aprender a inovar. Já o outro lado da cultura intrinsecamente geveniana é o acolhimento, a união e a parceria criados pelo sentimento comum de amor pela FGV. Que vocês vão desenvolver isso com o tempo, acreditem. Mas qual que é o papel do CA em tudo isso? O que o CA faz? O CA, desde o primeiro dia na graduação de vocês, é responsável por acolher na integração, prestar auxílio acadêmico. Então, a gente oferece desde fazer várias festas, até oferecer curso de idiomas para você que quer aprender inglês, francês, italiano, qualquer coisa. Quando eu era, que a gente chama de bichete, assim que eu entrei na GV, eu fiquei tão encantada com o CA, para mim era que eu entrei na minha primeira semana de graduação e eu nunca mais saí, e agora eu estou aqui. Então, o meu objetivo hoje, como CA, é tornar a FGV um ambiente mais leve e fazer com que a escola seja lembrada para além das provas e das salas de aula. E então, se vocês decidirem entrar para a FGV, que vai ser um grande prazer conhecer todos vocês, se preparem para viver os melhores 5 anos da vida de vocês e contem com o CA para o que vocês precisarem no processo. E muito obrigada.
Muito obrigada, Isabela. Teremos agora um momento bastante especial em que faremos uma singela homenagem ao primeiro colocado no vestibular 2024 da FGV Direito SP. Convido para fazer a entrega o professor Oscar Vilhena, por gentileza. E uma salva de palmas para o estudante Daniel Abade de Carvalho Ramos. Aproveito a oportunidade para homenagear o colégio em que o Daniel estudou, o Colégio Mobile, que teve um destaque, né, pelo número de aprovados em nosso vestibular. Nós fizemos um contato, mas infelizmente não foi possível termos um representante conosco. Encaminharemos posteriormente o selo da instituição. Parabéns ao Mobile. Seguimos o evento da noite, premiando as demais instituições também que se destacaram. Uma salva de palmas ao Colégio Santa Cruz, que aqui também será lembrado e posteriormente receberá o seu selo. Na sequência, chamo ao palco a professora Marina Pfefferbaum para a próxima homenagem e convido a Vanessa Lopes dos Santos Passarelli, coordenadora de Futuro e Carreiras, e Juliana Puglia Riga de Lima, orientadora profissional de Futuro e Carreiras do Colégio Bandeirantes. Parabéns. Parabéns. Para auxiliar na próxima entrega, por favor, professora Ana Elvira, suba ao palco. E convido o senhor Adilson Garcia, diretor do Colégio Verse, para receber a homenagem. Parabéns. Para a próxima entrega, por favor, professora Olivia Pascoalotto. E para subir ao palco e ser homenageado, por favor, Valdenice Minatel, diretora-geral educacional do Colégio Dante Alighieri. Parabéns. Parabéns. Nossos parabéns a todos os colégios e novamente a vocês, calouros e calouras de 2024 do curso de Direito da FGV Direito SP. Uma salva de palmas a todos. Para as considerações finais, convido o nosso diretor, professor Oscar, para encerrar o evento e convidá-los a todos. Bom, acho que as considerações finais, sobretudo, é convidá-los, como fez meu querido amigo Carlos Ari Sundfeld, para se juntarem a nós. Essa é uma escola que foi aberta com o objetivo de atrair todos aqueles que têm uma obsessão,
eu diria assim, por transformação. Né? E, nesse sentido, os alunos que hoje estão aqui estão convidados para esse programa obsessivo, onde vão estudar muito, esse programa obsessivo, como disse a Isabela, onde irão participar muito, né? Esse programa obsessivo de formar uma comunidade acadêmica absolutamente aberta, plural, uma comunidade acadêmica que tem uma enorme satisfação em conviver com a diferença, em conviver com as ideias diferentes. Né? E isso é muito importante. Né? Nós passamos, como disse o professor Garcês, tempos bicudos, né? Tempos difíceis, tempos de muita polarização. Em alguma medida, nós nos sentimos num certo oásis, pela nossa capacidade de não perder a capacidade de interação, a capacidade de diálogo, a capacidade de fruir do outro que é diferente de nós mesmos. Né? E é para isso que nós convidamos. Eu só não gostaria de terminar sem dizer da minha satisfação, eu acho que todos os professores eu vi aqui, enquanto a Isabela falava, nossa representante do centro acadêmico, que é a satisfação que todos nós temos com todos os nossos alunos. Né? O Carlos Ari também lembrou isso, né? Do quando nós encontramos, né, o assessor do vice-presidente Alckmin, é o Pedrinho, que era nosso aluno, né, faz hoje, tem um papel fundamental. Eu tive a minha última viagem para os Estados Unidos, eu fui fazer uma conferência, e aí os alunos em Nova York falaram, queremos tomar um café com você, professor. Tinham 12 alunos, né, que tinham estudado nas universidades americanas e estavam trabalhando nos escritórios nos Estados Unidos. Tive na Inglaterra há pouco tempo a mesma coisa. Né? Então, isso nos dá a confiança, quando eu vejo uma aluna como a Isabela, como nós tivemos o nosso seminário de planejamento estratégico há poucos meses em Campos do Jordão, e o show que foi dado pelos alunos, né? A qualidade com que esses alunos retornam ao mundo com tudo aquilo que eles, em alguma medida, não só aprenderam, mas também que eles ensinaram dentro da escola. Então, é o convite que nós fazemos para vocês, é que se juntem a essa geração de jovens que tem se deixado levar pelo sonho de construir, através do direito, através das regras do direito, através da democracia, um mundo melhor. Muito obrigado.